Enveredavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra, mensagem esta noite também. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor amado, nós nesse instante, nosso coração aberto, nossa mente aberta diante de Ti, oramos, Pai, para que o Senhor esteja abençoando esse momento, Deus, em que estaremos entregando aqui a Tua palavra. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos alcance com a Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude a avaliar as nossas relações diante da cruz do Calvário. E venha abençoar, Pai querido, a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui nesta noite, Deus. Principalmente aqueles que abrem o coração e os ouvidos ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, o casamento é uma união estabelecida por Deus entre um homem e uma mulher, que são unidos por Deus para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus. Esse casal que é unido por Deus em matrimônio, que tem sido assim desde o princípio, eles foram feitos para se completarem um ao outro e para juntos cumprirem o mandato de Deus. Não é apenas para que eles vivam eternamente felizes, mas é para que eles cumpram nessa terra e nessa vida o mandato do Senhor. Nós vemos isso no capítulo 2 de Gênesis. Diz a palavra do Senhor que quando Deus ele faz a mulher a partir da costela do homem, isso ele apresenta aquela mulher ao homem, diz que isso traz grande alegria no coração do homem. E o homem, ele se vê, ele vê naquela mulher a imagem de si mesmo, uma parte da imagem de si mesmo, e ele se alegra em ver que aquela criatura criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, é alguém que o completa, alguém que o completa. O homem e sua mulher estão ali numa relação de amor, numa relação de poesia, numa relação de alegria, e eles estão ali para cumprirem juntos o mandato de Deus. Mas passa um tempo, e infelizmente tem esse capítulo 3. E a partir daí, nesse capítulo 3, muitas coisas acontecem, e o mandato de Deus, a agenda de Deus é colocada de lado, e a partir daí os problemas todos que acontecem com a humanidade. Nós vemos que algo sai errado. Aquele casal que vivia num ambiente perfeito e maravilhoso, e você às vezes acha, e aqui é um alerta para todos nós casados, nós achamos que se nós estivermos num ambiente perfeito, as coisas todas certas dentro da nossa casa, tudo vai dar certo. Se a finança estiver certa, se os filhos estiverem uma maravilha, sem dar trabalho nenhum. E aí a gente começa a achar que se tudo estiver bem ao redor, tudo vai ser bem, estar bem aqui dentro. Eu só quero lembrar os irmãos que Adão e Eva foram criados num ambiente perfeito, sem filhos. Eles não tinham filhos até então, não tinham dívidas a pagar, não tinham nenhum problema emocional, não tinha nenhum tipo de problema que pudesse, de alguma maneira,
roubar a paz entre eles, fazendo que um se colocasse contra o outro, e mesmo assim tiveram problemas. Então, eu quero já dizer para cada casal aqui que está aqui nessa noite, se você pensar que se as coisas externas mudarem e melhorarem, o casamento seu vai melhorar, você está errado. As coisas externas, elas podem até influenciar em algum momento da sua vida, mas não são elas, a melhora dessas coisas externas não significa a melhora do relacionamento. Porque mostra assim desde o início da palavra de Deus. Nós temos aquele texto que lemos, que alguma coisa deu errado e Adão estava se queixando com Deus. Ele está se queixando com Deus. E eu pergunto aqui para nós, irmãos, será que Deus é capaz de errar no que Ele faz? Será que Deus é capaz de fazer alguma coisa errada? Será que Deus é capaz de fazer alguma coisa para nos prejudicar? Parece que é isso que Adão está dizendo para Deus. A mulher que tu me desse, o Senhor fez alguma coisa errada. Mas no capítulo 1, versículo 31, após Deus ter criado todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, que é a síntese de toda a criação, diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom, inclusive o homem e a mulher. Tudo era muito bom. Então Deus não fez absolutamente nada errado. Adão reconhece isso. Quando fala somente, abre um parênteses entre a criação e a queda, para dizer da formação do homem e da mulher, Adão, ele chega a essa conclusão também antes do pecado. Que de fato aquela mulher era osso dos seus ossos e carne da sua carne, e ele se alegra nela. Mas após o pecado, ele já começa a ver a sua mulher e ver o próprio Deus de maneira errada. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, os homens perguntaram a Jesus, não como eu posso ter um casamento melhor. Eu nunca vi na Bíblia um homem perguntando isso a Jesus, ou uma mulher fazendo essa pergunta a Jesus, como eu posso ter um casamento melhor? Mas a pergunta que fizeram a Jesus é lícito ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Nós não vemos o homem se voltando para Deus para tentar resolver os problemas do seu relacionamento conjugal. Nós vemos o homem tentando encontrar um caminho para justificar os seus erros e mudar de casamento. Acabar o casamento, não resolver os problemas do casamento. Então, por que parece que sempre é mais fácil, em lugar de resolver os problemas, fugir deles? Por que nós somos assim, irmãos? Porque sempre é mais fácil fugir do problema e não encarar o problema. Isso nós vemos que é tão antigo quanto o pecado, né? Porque tudo começou lá em Gênesis, no capítulo 3. O pecado entra no mundo, e a partir do momento em que o pecado entra no coração do homem, o pecado afasta o homem de Deus, e o pecado afasta um do outro, o ser humano do outro ser humano, o homem da sua esposa, a esposa do seu marido. E o pecado, ele nos torna inimigos do objeto errado. Ele nos torna inimigos do objeto errado. Deus, diz aí a palavra do Senhor, que eles se escondem de Deus e eles têm medo de Deus. Eles não querem voltar-se para Deus, eles querem fugir de Deus. A mulher, cônjuge, aqui podia ser a mulher, o homem, no caso aqui era a mulher passa a ser vista agora como por Adão, como a razão do seu problema. A mulher que tu me deste. Então, o objeto da inimizade está errado. Em lugar de atacar o problema, que era o pecado, ataca-se a pessoa que deveria ser amada, que deveria ser honrada, que deveria ser dignificada. O pecado fez isso conosco. Mas Deus começa a fazer perguntas. Deus começa a fazer perguntas. No versículo 9, ele pergunta para o homem: onde estás? Onde você está?
versículo 11, ele faz uma outra pergunta: quem te fez saber? Onde você está? Quem te fez saber? E no versículo 12, uma outra pergunta: comeste da árvore que te ordenei, não comestes? Deus levanta perguntas. E o interessante é que todas as respostas do homem são erradas. Deus está sempre nos questionando, irmãos. Deus está sempre levantando perguntas para nós, para ver qual será a nossa resposta em relação aos nossos problemas. Eles não se humilharam em momento algum. Eles foram incapazes de conhecer o próprio erro. O homem disse: foi a mulher que me desse que me colocou nessa situação. A mulher disse assim: foi a serpente. E cada um empurrou o problema do outro. Nós somos bons nesse jogo, né? De empurrar os problemas para o outro. Sempre é o outro que é o meu problema, e não o mesmo. O interessante aqui no texto é que eles são capazes até de expressar o que eles sentem. No versículo 9, Adão disse para Deus: eu tive medo, por isso que eu me escondi. Eu estava com medo. E eles são capazes de achar rapidamente culpado. Mais uma vez eu repito aqui: Deus e a mulher. Não quer ser Deus e o homem. Mas o fato é que a culpa sempre vai de Deus ou é de outra. Deus e outro. Mas nunca eu assumir a minha responsabilidade. Eu estou errando, eu preciso mudar. Então nada de arrependimento, nada de pedido de perdão. Adão não se volta para Deus e diz: Senhor, me perdoe, porque eu desobedeci a tua palavra. Eu não confiei no Senhor. Eva, por sua vez, também não diz a Deus: Senhor, me perdoe, eu desobedeci a tua palavra, eu não confiei no Senhor. Adão não se volta para sua mulher e diz assim: minha amada, me perdoe, eu não protegi você. Eu não estive com você naquele momento em que mais você precisava. E a mulher não disse ao seu marido: meu amado, me perdoe, porque eu assumi a frente de uma coisa que eu não poderia ter assumido. E eu coloquei você também nessa situação. Você não vê pedido de perdão. O que você vê são dois adultos que deveriam ser maduros, inteligentes o suficiente para reconhecer os seus próprios erros, pedir perdão, brigando um contra o outro, voltando as costas um para o outro, e ambos dizendo: Deus é o culpado de tudo isso. Será que Deus é? Será que Deus faz coisas erradas? Ah, pastor, eu acho que não era ela para me casar com ela. Sabe por que é, pastor? É que lá atrás eu não ouvi o meu pai, então eu acabei casando com ela. Se eu tivesse dado ouvidos ao meu pai, eu teria casado com ela. Você vê, é o pai e ela. Ah, pastor, não é, sabe o que é? Eu não deveria ter casado com ele. As minhas amigas sempre falavam para mim que eu não deveria ter casado com ele, mas eu não dei ouvidos às minhas amigas e casei com ele. Você vê como que a gente trata os nossos problemas? Nós tentamos tratar os nossos problemas fugindo dos problemas, quando nós deveríamos encarar que está errado em nós e que nós precisamos mudar. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos fazer parte desse jogo, o jogo do pecado. O jogo do pecado. Jesus Cristo, ele veio para restaurar tanto a vida quanto também os casamentos. Jesus, ele veio para restaurar vidas e casamentos perdidos. Jesus, ele veio para isso. Quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, Jesus respondeu reforçando o casamento e não o divórcio. Jesus diz assim: não foi assim desde o princípio. No princípio era assim.
Deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E depois ele diz assim: que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. Jesus não falou sobre, ele não veio falar sobre o divórcio, para reforçar o divórcio. Jesus ele veio para restaurar casamentos. E se nós queremos seguir a Jesus, nós devemos dar ouvidos ao Senhor Jesus. Quebrantar o nosso coração. Por quê? Porque Jesus diz àqueles homens que perguntaram a ele sobre o divórcio, Jesus diz: o problema é a dureza do coração de vocês. O que a dureza do coração faz conosco? A dureza do coração faz com que nós não acreditamos nas nossas falhas, nos nossos erros. É fato que nem sempre é fácil, simplesmente, eu estou falando de um modo geral aqui, não estou falando em questões particulares. Existem questões particulares que nós não estamos tratando aqui agora. Mas eu estou falando que, no geral, a situação é assim. Nós endurecemos o nosso coração, não dialogamos, não paramos para refletir, ficamos em cima da nossa razão, não admitimos o nosso erro, não pedimos perdão, não tomamos uma direção oposta à que estávamos e queremos ainda assim que as coisas deem certo. Deem certo. Irmãos, se eu sei qual é a vontade de Deus, o que é que eu devo fazer? Como filho de Deus, como discípulo de Jesus. Se eu sei qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida, o que é que eu devo fazer? Como que eu vou honrar a Deus? O que às vezes me causa uma tristeza no coração é ver que a gente muitas vezes coloca o divórcio como uma opção natural ao nosso relacionamento. Se não der certo, tem um monte de moça aí, se não der certo, tem um monte de homem aí. E a gente pensa assim, mas é assim que um cristão que ama a Jesus Cristo, ele pensa. É dessa maneira que a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse século, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente a partir do nosso andar diário com Deus, o apresentar os nossos corpos a Deus. Será que é isso que Deus quer de nós? Eu acredito que não. Eu acredito que o que Deus quer de nós é que nós reconheçamos os nossos erros. Não apontar o erro do outro. Começa por isso. É voltar esse dedo aqui assim. Não é ficar com ele assim, mas é voltar esse dedo para mim. Meu erro. Me humilhar, pedir perdão e não basta isso. Porque é preciso haver conversão. É preciso haver mudança de atitude com a ajuda de Deus. Porque não basta eu apenas dizer para você me perdoe e fazer promessas vazias. É um outro problema que acaba atingindo grande parte dos casamentos. São promessas vazias. Eu nunca mais vou fazer isso. Para. Lógico que vai fazer. Você é pecador. Tem coisas que você realmente deve amputar na sua vida radicalmente. Mas tem erros que ainda você vai cometer. Porque eles estão embutidos na sua personalidade. E Jesus tem sido tolerante com você. E nós precisamos aprender a tolerância também uns com os outros. Porque às vezes nós somos mais duros do que Deus. Vamos ser sinceros. Nós exigimos às vezes coisa um do outro que nem Deus ele tem exigido de nós. Uma perfeição tão absoluta, né, que nós não damos a Deus na nossa intimidade. Nós precisamos ser mais tolerantes. Não é tolerante com o pecado, mas é tolerante com a pessoa.
precisamos aprender a orar junto com o outro nas suas fraquezas. Porque não basta querer que o outro não faça mais aquilo. O que é que nós fazemos para ajudar o outro a não fazer mais aquilo? Porque às vezes o que nós fazemos é, não faça mais isso, deixa a pessoa e vai embora. O casamento é para andar os dois juntos. Você tem problema nessa área. Então, nós vamos orar por isso juntos. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos buscar ajuda juntos. Porque eu amo você e eu não quero perder você. Você é importante demais para mim. E eu não vou abrir mão da sua vida. Mas será que é assim que nós temos visto o casamento como cristãos no século XXI? Ou será que nós estamos tão cheios de conceitos mundanos e pensando tão mundanamente e orando para o Senhor para que Deus abençoe a nossa mundanidade? Não é verdade, meus amados irmãos? Às vezes nós reduzimos Deus. Colocamos Deus assim como um bichinho de pelúcia. Ele está ali, a gente quer ter por perto, mas que ele não interfira. E que ele não toque nas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Nós queremos um Deus assim, bonitinho, né? Ai, que belezinha, né? Um Deus assim que a gente brinca com ele, né? Vamos lá! Vamos lá, beleza? Né? Ditado, e a gente brinca às vezes com Deus assim. Mas Deus não interfira. Joga um pano em cima de Deus. Fecha os olhos dele. Guarda ele lá na caixinha. Meus amados irmãos, casamento é uma coisa tão séria, tão santa, tão abençoada por Deus. E nós precisamos olhar para o casamento como Deus deu. A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, quer dizer, o divórcio. Deus odeia. Mas Deus é capaz de restaurar até mesmo aqueles que passaram por situações assim. Mas a pergunta de Deus, ela continua para nós: onde estás? Onde você está em relação a Deus e à vontade de Deus? Onde você está, meu irmão, em relação a Deus e à vontade de Deus? Minha irmã, onde você está em relação a Deus e à vontade de Deus? Onde você está, meu irmão, minha irmã, em relação ao seu cônjuge? Onde você está? Eu não posso deixar o outro dizer: problema seu é problema seu. Casamento não é isso. Casamento não é contas separadas. Casamento não é o problema de cada um que cuida do seu problema. Mas o casamento é estar juntos. É todos juntos. O problema seu é o problema meu, a conta sua é conta minha, as dívidas suas são dívidas minhas, os créditos seus são créditos meus, os problemas seus são problemas meus. Isso é casamento. Se não houver isso, não há casamento. Existem duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, mas não é casamento. Esses últimos, eu estava tentando lembrar, eu acho que nesses últimos 5, 6 anos, de todos os aconselhamentos que eu dei no casamento, e olha que foram bastante aconselhamentos, um caso com alegria, os demais casos, a maioria com tristeza. Apenas um caso que eu vi, que o casal que tinha tudo para se separar, tinha mesmo uma relação extraconjugal de quase 1 ano por parte do homem, e que foi descoberta de uma maneira assim, muito traumática, mas onde tanto a esposa, que estava sofrendo com o problema, ela resolveu abrir mão dos seus direitos e
perdoar o marido. E o marido, ele reconheceu os seus erros, pediu perdão e disse para mim: pastor, eu preciso me encontrar com o Senhor toda semana. Eu preciso da sua ajuda. Mas não era da minha ajuda que ele precisava, porque eu não tenho nada para ajudar. Ele estava dizendo: eu preciso muito de Deus. Os dois eram crentes. E toda semana nós começamos a nos reunir, por semanas e semanas. Aquele casal foi restaurado. Hoje eles são líderes do ministério que trata a respeito de problemas de casamento. Mas sabe por que eles foram restaurados? Porque eles se humilharam. Eles choraram todos juntos. Eles tiveram que lavar a roupa suja em casa. Teve que haver perdão. Teve que haver o abrir mão dos direitos de ficar cutucando a ferida depois de perdoado. Teve que haver isso. Porque sem isso, irmãos, não há casamento que sobrevive. Ou nós damos ouvidos à palavra de Deus, ou não damos. E o mais triste é quantas vezes aconselhando casais que poderiam ter dado tudo certo, poderiam ter tido suas vidas transformadas pelo poder de Deus, mas decidiram seguir a pureza dos seus corações e não se humilharam, e não pedirem perdão, não se voltaram para Deus, mesmo continuando a ir à igreja. Alguns mudaram de igreja, arrumaram outra ou outro com os seus problemas, né? A gente é assim, né? Como Adão e Eva fugiram de Deus. Então vamos fugir para outra igreja e a gente resolve os nossos problemas. Não é assim. Não é assim. Mas a pergunta de Deus para nós é: onde nós estamos? Em relação a Ele, ao nosso cônjuge? Quem te fez saber? O que é que você sabe de verdade sobre o casamento? Você tem procurado o Senhor? Vocês têm, como casais, nós temos como casais, procurado basar o nosso relacionamento conjugal nas Escrituras Sagradas? Ou é uma conversa com amigos, um livrinho que saiu ultimamente, num artigo de revista? Ou é as Escrituras Sagradas que dirigem a nossa relação? Nós temos orado juntos pelo nosso casamento, para que Deus nos abençoe como casais, para que nós possamos aprender. Ore por mim. Eu pedi para minha esposa: ore por mim, por essa área de fraqueza da minha vida. Você sabe que eu tenho dificuldade nessa área. Eu preciso de você. Me ajuda. E a mulher pedir ao marido: me ajude. Você sabe que eu tenho dificuldade nessa área. Por favor, ore comigo por isso. Meus irmãos, isso faz milagres no casamento. Faz milagres. São pequenas coisas, mas que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, para Deus começar a agir. E Ele agirá. À medida em que nós dermos ouvidos para Ele, Ele vai agir na nossa vida. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor amado, eu quero orar a Deus por todos os casais que estão aqui, quer sejam casais já casados, casais namorados. Sei que há muitos também sozinhos, solteiros, mas creio que a grande maioria dos que estão aqui sonham ou planejam, mesmo aqueles que estão sozinhos, sonham em ter um companheiro, uma companheira, um casamento abençoado pelo Senhor. Ó Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a Ti a Tua misericórdia sobre nós, pois reconhecemos as nossas fraquezas como seres humanos, pecadores que somos. Reconhecemos que muitas vezes erramos em nosso casamento, porque tomamos atitudes independentes, como Eva fez, quando ela buscou aquele fruto, ó Deus amado, e depois deu ao seu marido.
Reconhecemos, ó Deus, que nós, como homens, muitas vezes desobedimos de nossas responsabilidades, no sentido de prover todo o cuidado necessário para a nossa esposa, de protegê-la e de assumir a liderança do lar, não como machista, mas como sacerdote do lar, e prover todo o cuidado espiritual e material necessário para a nossa família, e principalmente para a vida da nossa esposa. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas e tantas vezes damos mais valor aos nossos afazeres pessoais e particulares, e muitas vezes damos pouco ouvido, Senhor, à nossa esposa e às suas necessidades. Ensina-nos a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Senhor, também quero pedir em favor das irmãs, ó Deus amado, que muitas e muitas vezes, ó Deus, não respeitam o seu marido, que não lhes dão, ó Pai querido, aquilo que lhes é devido como esposas do Pai, mas que muitas vezes se deixam levar pelo feminismo da nossa época, Senhor, que faz com que a mulher muitas vezes olhe o homem de uma maneira negativa e pejorativa. E nós oramos, ó Pai, para que todas as irmãs que estão aqui possam sempre olhar para o seu marido com respeito, com dignidade, com amor, e como nós prometemos ao Senhor no dia do nosso casamento, possamos cuidar do amor, amar o amor, respeitar o amor, honrar o amor, sempre com a ajuda do Senhor, porque por nós mesmos nós sabemos que nós não temos condições de fazer tudo isso. Nós contamos, ó Pai querido, com a tua bênção sobre nós, porque sem ela nós não somos capazes de fazer aquilo que tu queres. Mas eu peço a Deus